Olá, galera do Explica, aqui é Jéssica Alves. Estaremos fazendo mais um estudo de tema hoje e o tema da semana é Desafios para a Promoção de Saúde Pública às Pessoas em Situação de Rua. Então, para esse vídeo estar saindo, junto com os demais materiais, eu não tive acesso aos textos motivadores ainda, mas sigam aqueles conceitos que já havia falado nos vídeos anteriores, de estudarem primeiramente os textos motivadores e extraírem todas as informações de lá. Começando o que peguei aqui para vocês, primeiramente o conceito. Então, o conceito dos moradores de rua é um grupo populacional heterogêneo, então nós já podemos concluir que tem diversos fatores diferentes entre eles, são pessoas diferentes, que possuem em comum pobreza extrema, os vínculos parentais interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza de lagradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. Então, aqui nós já temos alguns fatores em comum entre eles, Mais uma vez, vocês podem extrair essas informações para a redação de vocês. Eu trouxe vários dados, principalmente dessa pesquisa aqui de 2009, mas dados que acredito serem muito importantes para vocês construírem essa redação. O primeiro deles é o número de adultos na situação de rua, a porcentagem de cada um deles, Então, 82% das pessoas que estão na rua são homens entre 25 e 44 anos, ou seja, é uma idade que as pessoas elas se encontram ainda aptas, ao trabalho ou alguma outra coisa. 67% são homens negros, com ensino fundamental incompleto 63,5% e há mais de 2 anos na rua, tem uma porcentagem de 48,4%. Exercendo alguma atividade remunerada de 70,9%. Então, aqui cai por terra que todo morador de rua, sinônimo de pessoa vagabunda ou qualquer outro termo, moral. Adicionei também os motivos para eles estarem na rua. O primeiro deles que ganha, é o problemas com álcool e outras drogas. Segundo, o desemprego e conflitos familiares, Também são índices altíssimos. 30% afirmam ter algum problema de saúde e os mais citados foram hipertensão, problema psiquiátrico, diabetes, HIV e AIDS. Então, de toda a população que se encontra na rua, 30% possui algum problema de saúde, E saúde é a palavra-chave do nosso tema. Então, já vão fazendo essas anotações, essa parte é muito importante. 18,7% fazem uso de medicamentos e os centros de saúde são os principais vias de acesso, Os centros de saúde que oferecem esses medicamentos, no caso. 24,8% não possuem qualquer tipo de identificação. Outro ponto muito importante, até porque posto de saúde, qualquer outra coisa, eles acabam pedindo sim a sua identificação. 54,5% já sofreram algum tipo de impedimento de entrar em estabelecimentos comerciais, órgãos públicos e transporte coletivo. Então, todos esses são dados muito importantes para vocês reforçarem os principais desafios, que eu separei aqui para vocês. O primeiro deles é a falta de atendimento por discriminação pela sociedade, não apenas em função das precárias condições de higiene, mas também pela incapacidade física e mental de alguns moradores de rua e pelo preconceito racial. Lembrando que todos esses fatos eu anexei aqui a porcentagem, coloquei também para vocês ali a fonte, para que vocês não usem essas informações realmente sem uma fonte, sem onde ter coletado essa informação. Então, os moradores de rua sofrem sim esse preconceito, É o principal deles questão de higiene, incapacidade física e mental, e o preconceito racial, que também é muito importante de lidar aqui. O segundo grande desafio é capacitar os profissionais que sejam aptos a atender as demandas para pessoas em circunstâncias de rua. Então, realmente, teria que haver essa necessidade dos profissionais da área da saúde terem um treinamento para atendimento dessa classe social, principalmente aqueles que trabalham em posto de saúde, que muitas das vezes não têm o conhecimento adequado para receberem essa demanda.
nós falaremos disso para frente. Frequentes abandonos do tratamento por parte da clientela. Então, muitos moradores de rua, eles encontram os tratamentos e acabam abandonando, né? Até por serem pessoas, na maioria das vezes, nômades. Então, realmente, precisava de uma política que controlasse isso, né? Que garantisse que eles cumprissem o tratamento até o final. A ausência de atendimentos itinerantes em todo o território nacional. Eu vou mostrar para vocês, mas já existem alguns atendimentos, né, itinerantes em alguns municípios do Brasil. Acredito que no meu estado, pelo menos, não tem, mas tem decreto para isso e o problema aqui é de não ter em todo o território. Então, mais uma vez, para vocês usarem no argumento, ou quem sabe fazer uma proposta de intervenção voltada para essa parte. Por último, é a falta de conhecimento dos moradores de rua sobre os seus direitos. Então, nós vamos falar agora de alguns dos direitos, né, as medidas políticas já existentes voltadas para os moradores de rua, que não é conhecimento da população nem dos moradores de rua. O primeiro deles, né, vou falar da Política Nacional para a População em Situação de Rua, de 2009, que é o atendimento humanizado e universalizado. Então, esse tratamento não pode ser negado para nenhuma pessoa. E nós já tínhamos a informação, né, que eles sofrem preconceito, então esse princípio ele anda caindo por terra na prática. Diretrizes. A democratização do acesso e usufruto dos espaços e serviços públicos. Então, no quesito higiene, né, essas pessoas muitas das vezes não têm acesso a banheiro para suas necessidades fisiológicas e acabam tendo que usar os serviços públicos mesmo assim, né? Muitos estabelecimentos não aceitam a sua entrada e não existem, pelo menos na minha cidade, não encontro muito espaços para isso, né? Espaços públicos, principalmente banheiros em zonas de parques ou onde possuem muitos moradores de rua. Também uma informação voltada ali para a proposta de intervenção ou a problemática no parágrafo de desenvolvimento. O objetivo dessa política é assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro dos serviços e programas que integram as políticas públicas de saúde. Já na Portaria 3.305, também de 2019, institui o Comitê Técnico de Saúde para a População em Situação de Rua. Política Nacional da Atenção Básica de 2011, atualizada em 2017, hein, galera? Não faz tanto tempo assim. Equipe de atenção básica para populações específicas, equipe de consultório na rua. Então, realmente, essa portaria já é existente, o problema dela é não ser aplicado em todos os municípios. Então, mais uma vez, uma informação para vocês estarem utilizando. A responsabilidade pela atenção à saúde da população em situação de rua, como qualquer outro cidadão e de todo e qualquer profissional do sistema de saúde. Então, fica essa responsabilidade, né, de todos os profissionais estarem aptos, estarem com conhecimento do dever deles de estarem atendendo esse grupo social. A Portaria 940 de 2011 regulamenta o sistema do Cartão Nacional de Saúde. Não constitui impedimentos para a realização do atendimento solicitado em estabelecimento de saúde. Ou seja, nós já vimos que há uma porcentagem de moradores de rua sem identificação, sem os devidos documentos. Essas pessoas não podem ser impedidas de ter um atendimento no SUS, né? Até porque isso já está regulamentado numa portaria. Então, inexistência ou ausência do Cartão Nacional de Saúde, desconhecimento de seu número pelo usuário ou estabelecimento, impossibilidade de realizar cadastramento ou a consulta à base nacional de dados. Então, nenhum desses são impedimentos para que esse cidadão tenha o seu atendimento. Durante o processo de cadastramento, o atendente solicitará o endereço de domicílio dos pacientes, exceto dos cidadãos nômades e moradores de rua. Então, os moradores de rua eles estão assegurados por essa portaria de terem sim o seu atendimento, né, perante a saúde, mesmo sem indicar um endereço de domicílio e sem a documentação necessária. Então, isso é o que eu já havia mencionado, não é de conhecimento da população, dos profissionais de saúde, muito menos dos moradores de rua. E o principal problema aqui, né, que vocês estarão abordando, é a necessidade de ampliar esse conhecimento, até porque políticas públicas já existem, mostrei algumas para vocês e tem inúmeras. A problemática é que essas políticas não são repassadas. Muitos moradores de rua, na verdade, a sua maioria não tem o conhecimento delas, nem mesmo os profissionais de saúde. Trouxe para vocês também os repertórios, o primeiro deles é a Constituição Federal,
Mais uma vez, eu sempre procuro trazer repertórios coringas, então a Constituição é um repertório que vocês poderão utilizar em todos os temas possíveis, é só achar ali o artigo certo. E hoje eu trouxe o artigo 196, que diz assim: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Entretanto, essa realidade dos moradores de rua diante do cenário brasileiro evidencia que, na prática, essa parcela da população não desfruta desse direito. Então, realmente, aqui encaixa muito bem a Constituição Federal, que é só esse primeiro parágrafo, tá? O segundo eu apenas utilizei para vocês terem escrito, o meu ponto de vista. Como segundo repertório, trouxe o darwinismo social, para vocês terem um repertório sociocultural vasto, não ficar apenas na mesmice. Então, a teoria evolucionista de Darwin pode ser descrita da seguinte forma: as espécies de seres vivos se transformam ao longo do tempo, pois sofrem seleção natural, que prioriza os seres mais adaptos ao ambiente que vivem, devido às características serem adequadas no meio onde vivem. Conforme a teoria de seleção natural, apenas os seres mais aptos e fortes sobrevivem nas comunidades. Assim, as classes desfavorecidas tendem a serem vistas como inferiores. Esse ideário assemelha a realidade dos moradores de rua, que constantemente são excluídos do sistema de saúde, Eu não sei se vocês irão entender o meu ponto de vista aqui colocando darwinismo social, mas é como se a sociedade os vissem como inferiores e não aptos a terem o mesmo acesso de saúde que eles, Para encerrar, eu trouxe também algumas citações. A primeira delas é de Durkheim, mais uma vez citações coringas, que vocês poderão utilizar em todos os temas, ou quase todos eles. E a primeira é: o fato social é uma maneira coletiva de agir e de pensar, dotada de exterioridade, generalidade e coercitividade. Com ele já entra naquela minha ideia, de Emile Durkheim, porque a sociedade também necessita dessa visão, não é apenas o governo ou o SUS, que deve voltar sua atenção para os moradores de rua, mas a sociedade como um todo. É dever do Estado de garantir a harmonia social, de Thomas Hobbes. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, que sirva de alguma coisa. Qualquer dúvida podem perguntar aí embaixo. Bons estudos, até mais!